noite, começamos esta edição com uma mensagem, com um comunicado do Conselho de Ministros a ser apresentado na íntegra. República da Guiné-Bissau, Conselho de Ministros, comunicado do Conselho de Ministros. Convocada por imperativos de urgência, realizou-se hoje, dia 4, no Salão Nobre Francisco João Mendes Chicoté, do Palácio do Governo, em Bissau, uma sessão especial do Conselho de Ministros, presidida por Sua Excelência, o Primeiro-Ministro Engenheiro Domingos Simões Pereira. A sessão especial do Conselho de Ministros, que contou apenas com a participação de alguns membros do Governo, convocados para o efeito, na presença dos representantes do PNUD, do Unicef e de Médicos Sem Fronteiras, destinou-se exclusivamente à análise dos aspectos relacionados com a implementação da recente decisão da Cimeira dos Chefes de Estado da CEDEAO sobre a reabertura das fronteiras que haviam sido inseradas no quadro da prevenção e luta contra o ébola. Após ouvir uma detalhada exposição da senhora Ministra da Saúde Pública e coordenadora do Comitê Técnico reforçado e do Primeiro-Ministro na qualidade de Presidente do Comitê Internacional de Coordenação da Prevenção e Luta contra o Ébola, o Conselho de Ministros Especial deliberou. A linha A, congratular-se com a mobilização pública que envolveu todas as franjas da sociedade na campanha nacional de limpeza e desinfecção instituída pelo Governo. A linha B, felicitar e encorajar os serviços técnicos envolvidos na prevenção do ébola no sentido de reforçarem as componentes do Sistema Sanitário Nacional, sobretudo ao longo das fronteiras, por forma a evitar qualquer possibilidade de redução dos níveis de alerta e prevenção. A linha C, saudar e reconhecer os esforços do Governo em instituir no quadro da prevenção do ébola um fundo de garantia no valor de $750 mil americanos. A linha D, agradecer o apoio financeiro e toda a assistência recebida dos nossos parceiros internacionais. A linha E, exortar as populações quer dos centros urbanos como do interior, no sentido de relançarem e redobrarem os esforços de prevenção e combate dos focos de riscos, retomando a campanha de desinfecção e limpeza semanal. A lavagem permanente das mãos. A linha F, exortar as populações, quer dos centros urbanos como as do interior, no sentido de continuarem a evitar as práticas culturais que impliquem grandes aglomerações e contactos corporais, tais como lumos, toca-choros e outros, particularmente nesta quadra festiva do Natal e do Novo Ano. A linha G, exortar os departamentos governamentais competentes no sentido de reforçarem mecanismos com vista à construção de mais fontenários e reservatórios de água potável em favor das populações mais carentes deste precioso líquido. Assim, e em face dessas asserções, partilhada entre o Governo e os parceiros internacionais, o Conselho de Ministros Especial tomou a seguinte deliberação final: fixar a abertura dos postos de fronteira de Buruntuma e Fulamor, no leste, e Cuntabane, no sul, para o dia 9 de dezembro de 2014 e o levantamento progressivo e subsequente de todas as restrições à circulação para dentro e fora do território nacional. Bissau, 4 de dezembro de 2014, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Bassirou Dia. O governo guineense reuniu-se com os parceiros ligados às Nações Unidas sobre a medida de reabertura da fronteira com a República da Guiné-Conakry. Durante o encontro, o chefe do Executivo, Domingos Simões Pereira, justificou a decisão, tendo pedido o reforço da assistência da comunidade internacional nas medidas preventivas contra o ébola. Estão reunidos
para concertação sobre o plano de abertura da fronteira com a República da Guiné-Conakry, que havia sido fechada devido à existência do ébola no país vizinho. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira terá explicado as razões dessa medida comunitária, que tem origem na cimeira da CEDEAO, realizada recentemente no Ghana, cuja aplicação deverá ser certamente acompanhada com o reforço da parceria e de ajudas da comunidade internacional sediada no país e que tem apoiado grandemente a Guiné-Bissau na sua luta pela prevenção contra o vírus hemorrágico. Tivemos a honra de participar como parceiros o Sistema das Nações Unidas e também o representante da MSF e de escutar as preocupações do governo em relação a como é que podemos trabalhar mais, reforçar o trabalho sobre a questão da ébola, e eu pude reiterar em nome do Sistema das Nações Unidas a nossa disponibilidade contínua, porque já começámos a trabalhar há muito tempo nas questões da preparação e da prevenção da ébola, e reiteramos o nosso apoio, sobretudo em relação à decisão do Primeiro-Ministro nas questões da abertura da fronteira com a Guiné-Conakry. A abertura da fronteira com a Guiné-Conakry deverá acontecer no próximo dia 9 do corrente, segundo a agenda governamental. É uma decisão aqui do Conselho de Ministros Especial. Foi convocado alguns membros do governo que estão diretamente implicados com a questão da prevenção do ébola. O governo entendeu abrir as fronteiras dentro de 5 dias, fronteira com a nossa irmã República da Guiné-Conakry, através de uma decisão politicamente ponderada e numa perspectiva diplomática e também numa perspectiva de solidariedade com os nossos irmãos da Guiné-Conakry, mantendo assim a firmeza do governo na luta contra o ébola de uma forma inequívoca e com todas as estruturas necessárias ao nível sanitário e com outras estruturas também complementar a esta ação. E também agradecer o apoio e a colaboração da comunidade internacional, os nossos parceiros, que estarão de lado com o governo da Guiné-Bissau nesta luta de prevenção do ébola. Felizmente, até hoje na Guiné-Bissau não identificamos nenhum caso e oxalá que isso continue, e há todo um dispositivo estratégico do governo montado numa prevenção para que a Guiné-Bissau seja livre da epidemia do ébola. Lembramos que esta reunião acontece um dia depois do encontro entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sobre o mesmo assunto. Decorre na Assembleia Nacional Popular uma ação de formação em matéria dos direitos humanos. A formação destina-se à capacitação dos deputados no mês em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Tem-se verificado que a nona legislatura, que entrou em vigor há 6 meses na Assembleia Nacional Popular, tem sido marcada com realizações importantes em termos legislativos, mas também com ciclos de seminários de formação destinados à capacitação dos deputados em mais diversos temas de conhecimento humano. Aliás, este encontro de deputados que se deu hoje ocorreu no âmbito de mais uma ação de formação, desta vez em matéria dos direitos humanos. Ao longo do seminário, diferentes especialistas nesta matéria vão analisar com os deputados aspectos importantes como o Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos, controle político parlamentar em direitos humanos, bem como direitos internacionais, amnistia e impunidade. A União Cubis foi quem prestou apoio financeiro ao Parlamento, transformando em realidade este seminário. A ideia é fazer com que a Assembleia Nacional, quando toma decisões conscientes, baseadas no direito internacional, incluindo e principalmente baseados nos tratados internacionais que a Guiné-Bissau ratificou. O intuito é precisamente apoiar o Parlamento em melhor discutir temas de direitos humanos relevantes para as suas decisões, para as decisões que tem que tomar. Uma ação de formação é sempre pertinente para qualquer pessoa, quanto mais para os representantes do povo e do órgão legislativo. Palavras do deputado Damas, da bancada parlamentar do PSGC. Deputado, falando de importância que é seminário sobre direitos humanos está a representar para deputados que não decorrem os meios. Não, tem grande importância, deputado como legislador. Na boa leitura, como é que foi a aplicação de direitos humanos? E tem estado respeitado na Guiné ou não?
Em parte, é que está respeitado. Se não falar é que está respeitado, é verdade. Se não é prática. Na prática é que está acontecendo. Teoricamente, tudo a gente está falando de direitos humanos, mas na prática é que está acontecendo. Não há violações flagrantes de direitos humanos. Isso E o que é que é preciso fazer? E preciso mais sensibilização e preciso mais formações. A escolha de temas relacionados com a problemática dos direitos humanos tem a ver com a semana comemorativa em curso do Dia Internacional dos Direitos Humanos e de luta contra a violência na mulher. O relatório parlamentar de inquérito sobre o incidente militar que ocorreu na zona fronteiriça entre a República da Guiné-Bissau e a vizinha República do Senegal pode vir a ser apresentado à porta fechada devido à natureza delicada do assunto. Este assunto esteve hoje na base da suspensão dos trabalhos parlamentares para que a mesa da Assembleia Nacional Popular possa analisar e dar um posicionamento sobre o ocorrido. Prevista no parlamentar de hoje a apresentação e análise do relatório de inquérito sobre o incidente militar que ocorreu recentemente na linha fronteiriça da Zona Norte durante o mandato do ministro cessante Bocha Candé entre a delegação do Ministério da Administração Interna e de elementos estranhos das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Tal facto não chegou a acontecer devido ao facto do assunto em questão tratar-se, segundo os deputados, de matéria bastante sensível e delicada, podendo requerer a um posterior debate à porta fechada. Nós não vai região de hoje concretamente Farim vai fazer levantamento sobre um incidente que passa entre a delegação governamental de Guiné-Bissau com alguns índices naquela periferia de Farim. Não papel com diferentes sensibilidades, não é? Para não poder saber o certo o que é que não passa. Mas por enquanto não apresentei ainda relatório. Não na pera. Depois da apresentação do relatório não pude entrar em detalhes para não poder explicar melhor o que é que passa. Missão dura quantos dias e corre bem ou corre mal? Não missão corre bem, não tem informação suficiente para vir da povo de Guiné-Bissau o que é que não passa. E quando que não apresentar o relatório? Bom, o relatório não apresentado e estava previsto como é apresentado hoje para vir fator tempo e adiado para uma data que nem encontrado. Sendo assim, a mesa da Assembleia Nacional Popular resolveu suspender a sessão com a promessa de retomar os trabalhos ainda no decurso desta semana, mas primeiro convocar uma conferência de líderes das bancadas parlamentares sobre o assunto, que pela sua natureza deverá assumir o caráter de segredo de Estado. A discussão do relatório não será possível hoje e eu vou convocar a reunião de conferência de líderes para uma observação da posterior decisão. Está suspensa até a decisão da conferência de líderes acompanhada da mesa. Encerrou ontem a segunda fase do lançamento do Programa Regional de Educação Ambiental. A iniciativa é do Instituto Nacional para o Desenvolvimento de Educação e visa criar mecanismos para que as crianças se tornem cidadãos do litoral. O Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação debateu questões ligadas ao Programa Regional de Educação Ambiental de fazer as crianças se tornarem cidadãos do litoral. É um seminário que nos proporcionou fazer o balanço da primeira fase deste programa de integração da educação ambiental no currículo escolar. Fizemos o balanço a vários níveis, o que o Ministério da Educação, através do INDE, conseguiu realizar, das realizações, e também com os parceiros que têm estado a acompanhar e apoiar técnica e financeiramente. Este programa valeu a pena. Espera-se o acatamento desse programa por parte do Governo. Fizemos também as perspectivas para dar continuidade a esta abordagem da integração da educação ambiental no ensino, concretamente no sistema formal, e perspectivamos também o seu alargamento à educação não formal. A nossa espera de governo vai apropriar o programa Fácil de Cel, o povo de Guiné, alunos, professores, vai apropriar o programa para poder continuar a fazer de Guiné-Bissau, que é país de biodiversidade, a preservar a riqueza da natureza. Este seminário de educação ambiental teve a duração de 2 dias. Encerrou ontem o seminário de lançamento do projeto de engajamento civil e político sobre a gestão dos recursos naturais na Guiné-Bissau. O seminário foi promovido pela Secretaria de Estado do Ambiente e teve a duração de 2 dias.
Encerrou-se o ateliê de lançamento do projeto de reforço do engajamento civil e política na gestão dos recursos naturais na Guiné-Bissau, promovido pela Secretaria de Estado do Ambiente. O ateliê teve lugar no Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas. Durante 2 dias, os técnicos analisaram o projeto e deixaram algumas recomendações ao governo. Que seja, portanto, priorizada a elaboração de um Programa Nacional de Conservação dos Recursos Florestais, que seja elaborada a Estratégia Nacional de Ação Florestal, que seja atualizada o Quadro Jurídico Florestal, PDF, a elaboração Política Nacional da Fauna, a elaboração de estudos de geologias e minas, incluir de forma especificada no PTA 2015 a atualização das ferramentas legais, o Plano Nacional de Gestão Ambiental e ou documentos da política ao nível do setor do ambiente. Analisar atentamente a questão da governança em relação ao projeto. Inclusão do Ministério do Ordenamento do Território como parte interessante do beneficiário. Especificar o grupo de deputados ou elementos da ANP que farão parte do Comitê de Pilotagem. O diretor-geral do IBAP, Alfredo Simão da Silva, falou da importância deste projeto para o país. O objetivo deste ateliê era, sobretudo, lançar esse projeto, apresentar esse projeto a nível nacional, mas também constituir o Comitê de Pilotagem, que já foi constituído e aprovado, aprovar os termos de referência e também aprovar o programa de trabalho para 2015. Então, esse projeto, sobretudo, vai centrar as suas atividades na capacitação do quadro, no reforço de diálogo entre diferentes atores que atuam direto ou indiretamente no sector ambiental. Esse projeto vai permitir também criar mecanismos de coordenação intersectoriais entre diferentes estruturas do Estado. Entre outras, ela também vai contribuir na introdução da dimensão ambiental nos diferentes políticas sectoriais do desenvolvimento da Guiné-Bissau. O projeto tem a duração de 3 anos e vai ser implementado a partir de 2015 e é financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. O Instituto Nacional da Juventude promoveu hoje um ateliê para a validação do documento intitulado Diagnóstico para o Setor da Juventude. O ateliê a abertura dos trabalhos foi presidida pelo secretário de Estado de Juventude, Cultura e Desportos, Tomás Gomes Barbosa. No ato de abertura, Tomás Gomes Barbosa assegurou que o instrumento ora elaborado vai permitir que os outros fizessem análise daquilo que é a situação atual do estado da juventude guineense. O vosso diagnóstico, o vosso trabalho, vai ser um trabalho que vai permitir os outros fizessem análise daquilo que é a situação atual do estado da situação atual da juventude na Guiné-Bissau, que é tão importante para a elaboração de vários projetos. O Plano Nacional de Desenvolvimento da Classe Juvenil é um instrumento enquanto mecanismo que vai permitir a ação da juventude seja consolidada num espaço e seja beneficiada para aqueles que bem precisam. Para o presidente do Instituto da Juventude, o desenvolvimento da política deste setor passará necessariamente pelos diagnósticos plasmados no instrumento. E desenvolver qualquer projeto, e tem que ter documentos, né? Bom, e é como nós não entendemos como para começar para desenvolver o próprio setor. Nós temos que começar a criar documentos, instrumentos, né, que vai regularizar o setor. Depois lá, nós estamos começando a avançar, mas que não tentamos mostrar, na fazer pequenos projetos de médio, ou seja, de curto, médio e longo prazo. Então, porque no documento de Política Nacional de Juventude, está lá tudo problemas que tem no setor de juventude. Entretanto, a encarregada do programa Jovem do Fundo das Nações Unidas para a População, esta é uma oportunidade ímpar para que todos os setores de desenvolvimento deem a sua contribuição, sobretudo na definição das políticas da juventude. Penso que esta é uma oportunidade ímpar para que
todos os setores de desenvolvimento, quer públicos, quer privados, deem a sua contribuição, não só nesta fase de reflexão e levantamento dos dados, mas sobretudo na fase que se vai seguir de definição das políticas. A Ateliê Nacional de Validação dos Diagnósticos do Setor da Juventude juntou mais de 30 pessoas das diferentes regiões do país. O embaixador da França no país visitou as infraestruturas de prevenção no serviço do Laboratório Nacional ISECOM. A visita do embaixador francês foi acompanhada pela ministra da Saúde, Valentina Mendes. A França enquadra-se no quadro da comemoração do 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a SIDA. A França consagrou ao país desde 2013 a ajuda na luta contra a SIDA e contra a tuberculose. Esse esforço não é exaustivo, disse Pierre Valéry. A França dá uma nova contribuição financeira de 24.260.000 francs CFA à Guiné-Bissau para preparar a nota conceitual. Uma parola misteriosa, a nota conceitual, que é um documento que serve a preparar, a apoiar a concepção e implementação das subvenções do Fundo Mundial da Luta. Na ocasião, a Ministra da Saúde Pública enfatizou a importância do laboratório. É um laboratório que essencialmente faz testes de PCR, mas faz testes de detecção de nível de carga viral. É uma análise que é primordial para o tratamento de casos de doentes seropositivos, porque antes nós fazíamos o Bioline, que é o teste rápido, e fazíamos o CD4. Mas a carga viral é realmente um teste que dá-nos o resultado de se o doente pode ser já iniciado o tratamento ou ainda pode esperar para outra fase. Portanto, nós ficamos satisfeitos. Estamos com o embaixador da França porque a França é o segundo maior financiador do Fundo Mundial, apoiou-nos muito. E garante que o país eu vi medicamentos comprados de 2016, 2015, 2018, portanto o país está à vontade em termos de tratamento ARV. O secretário executivo do Secretariado de Luta contra a SIDA, o aparelho entregue, vai permitir ao programa melhorar a qualidade no tratamento, no diagnóstico precoce de VIH nas crianças expostas ao VIH é muito importante e o aspecto de seguimento biológico, seguimento clínico, entra também a necessidade e a importância de se fazer exames de carga viral. O nosso profundo agradecimento ao Fundo Mundial. É uma instituição, digamos, de cooperação multilateral, mas que tem caras. Tem caras e tem parceiros como os Estados Unidos, os principais, a França, a União Europeia, e também aproveitamos essa ocasião para abrir a janela, agradecer todos os financiadores do Fundo Mundial. É de salientar que a França financiou as seguintes ações: apoio organizacional para a SECOM, apoio à avaliação e elegibilidade de performance e apoio à gestão de aprovisionamento e estoques. Esse esforço financeiro significativo testemunha a solidariedade inabalável da França para com o povo da Guiné-Bissau. A região de Gabu acolheu ontem a cerimônia inaugural da sede da Associação dos Criadores de Gado. A iniciativa pertence à ONG Divotec e contou com o apoio financeiro da União Europeia. Esta sede foi construída no quadro do projeto de dinamização dos sistemas de produção pecuárias do setor de Gabu e Pichi, com o objetivo de aumentar a capacidade de funcionamento da associação e dar-lhe maior credibilidade para responder às necessidades da comunidade. O projeto não só serviu para aumentar a capacidade do funcionamento, como também para colmatar uma série de dificuldades dos criadores de gado. Obviamente, depois da sua criação, as dificuldades que se registravam eram enormes, mas sabia-se que eram essas dificuldades que constituíam o objeto de luta para a melhoria e perfil e as características de vida que levam os criadores de gado. O volume de gados que hoje a Guiné-Bissau possui
faz parte integrante do nosso grosso da nossa economia, deve ser superado e protegido para o bem de todos. O financiamento pertence à União Europeia. Podemos também assinalar a introdução de técnicas de manejo alimentar. O projeto foi muito inovador na Guiné-Bissau e permitiu à Associação Garba-Dodon reforçar a sua atividade de cariz social. O coordenador da ONG Divotec pediu um minuto de silêncio em homenagem ao promotor do projeto e garantiu que a obra da Divotec será uma continuidade. Também advertiu aos criadores de gado no sentido de fazerem um bom uso do centro. A nós de Divotec, não garante tudo, gente, é que não cana dessa obra de Demba Baibás. Nunca não cana disso. Não continua essa obra e não honra que decide desenvolver Guiné-Bissau. E o que é que nós pedimos? A associação para fazer uso de que investimento que foi feito, para fazer uso no direito, para servir povo de Gabo, para servir criadores de gado de Gabo, para servir toda a comunidade de Guiné-Bissau. E a nós, como ONG, enquanto não existir, porque a razão de não existir é para apoiar o desenvolvimento da região, apoiar o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Em termos de ações, a ONG Divotec construiu 4 foros pastoris nas comunidades de Demba Jabuel, no setor de Pichi, Sangare Kassamanje, no setor de Gabu. Os referidos furos estão equipados com painéis solares, depósitos, bebedouros para o consumo animal e uma torneira de serviço para a população. Entretanto, a sede inaugurada vai contribuir para aumentar a renda familiar e reduzir a pobreza. Neste contexto, os criadores de gado reconhecem e valorizam o empenho da ONG Divotec. O centro inaugurado serviu para colmatar algumas dificuldades dos criadores de gado, aumentar o rendimento familiar e diminuir o índice de pobreza na Guiné-Bissau. Aceitando a ideia de que nos tempos remotos os criadores tinham N gados bovinos, mas não conheciam os resultados dos seus gados e foram obrigados a viver na pobreza. Mas graças à ONG Divotec, hoje existem 3 centros de transformação de leite, um deles acaba de ser inaugurado e o leite conservado foi aprovado. Não me se fala como a hoje é um dia de grande contentamento para a comunidade gabuense, porque Gabo se tradições e cria com lavoura. O Instituto Marquês de Vale Flor é um dos parceiros da Divotec. São momentos que nós nos enchem de orgulho, a nós que implementamos o projeto, porque é esse um dos objetivos, é demonstrar a quem financia e demonstrar a quem beneficia que estamos a trabalhar. O governador da região de Gabu afirma que a região é de caráter agropastoril e dispõe de um potencial animal apreciável. E esse potencial poderá ser frágil se as diligências não fossem tomadas. Incentivamos igualmente e encorajamos os parceiros do governo para que continuem a apoiar os associados do Centro Pecuário Garem-Batrem, não só na melhoria das condições de trabalho, para que possam fazer uma produção e produtividade excelente, mas também expandirem a raça melhorada do sistema forageiro para a produção de ração animal em todos os setores. Em representação do primeiro-ministro, Luiz Aníbal diz que a segurança alimentar é um desafio que envolve a todos. Abordo o eixo que se refere à agroindustrialização. Esse eixo aposta na produção, no aumento da produção e transformação dos excedentes. Recordo que a implementação do projeto foi graças à ONG Divotec, que conseguiu dar ênfase ao manejo alimentar e sanitário. Ainda Divotec pretende continuar a contribuir no crescimento econômico e na redução da pobreza na região de Gabu, através da dinamização do setor pecuário familiar. O presidente da Câmara Municipal de Bissau visitou hoje as obras de limpeza do canal pluvial na Avenida Pensão, na Isna. A reabilitação desta infraestrutura de saneamento básico tem o apoio do projeto Ninho e contou com o financiamento do Fundo das Nações Unidas para a Consolidação da Paz.
As obras de limpeza do canal de evacuação da água pluvial na Avenida Pensão na Isna já começaram no quadro do projeto IMO, financiado pelo Fundo das Nações Unidas para a Consolidação da Paz. O objetivo é promover a utilização intensiva da mão de obra para jovens e mulheres através de atividades geradoras de renda, como também a criação de infraestruturas, sobretudo de saneamento básico. Essa intervenção vai permitir que seja removido todo este entulho numa extensão de 350 metros, tornando o canal funcional para que a água pluvial possa seguir o seu curso normal. Depois de uma visita guiada, o presidente da Câmara Municipal realçou a importância da obra no saneamento da cidade de Bissau. Nós não vimos fazer a visita para vir olhar de facto que dimensão de intervenção que está ainda para fazer, para poder permitir de facto na época chuvosa e que até tem concentração de água e nem também que até tem um certo desvastar de terras que está na zona, criando condições para a água tenha lugar se evacuação através de canais próprios e que não permite de facto não desgaste de terra à volta de casas e de infraestrutura que existe na cercania, mas que até permite também não começar de facto a criar condições para garantir futuro amanhã. Para o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que coordena o projeto, as obras de limpeza do canal pluvial na Avenida Pensão na Isna faz parte de uma lista de infraestruturas selecionadas no quadro do projeto IMO, com financiamento de 200 milhões de dólares. Identificamos um certo número de infraestruturas numa primeira fase de implementação do projeto, que tem um financiamento de cerca de 200 milhões de dólares. É um projeto catalisador e que deve impulsionar a reabilitação de infraestruturas. E a intervenção neste canal pluvial na Avenida Pensão na Isna enquadra-se nessa perspectiva. As obras deviam ser concluídas no prazo de 30 dias, mas dado o volume de trabalho, a empresa Sanha Construções vai precisar de mais alguns dias para tornar o canal funcional. O tempo inicial de duração era para 36 dias, mas nesse momento nós temos quase 10 vezes mais aquele volume que não é estimado. Não penso que meios mecânicos, que homens dentro de mais ou menos 20 e poucos dias nós devemos ter pronto. Esta intervenção no canal pluvial na Avenida Pensão na Isna vai custar 40 milhões de francos CFAs, com perspectivas de alargamento numa segunda fase. Por ocasião do novo ano, a Associação dos Consumidores de Bens e Serviços, ACOBES, desencadeia uma campanha de sensibilização da opinião pública sobre questões ligadas à higiene pessoal e coletiva. Jornada de Boas Festas Felizes sobre o tema Comércio, Saúde e Segurança Pública foi objeto de uma conferência de imprensa com os órgãos públicos e privados organizada pela Associação dos Consumidores de Bens e Serviços, ACOBES. A jornada visa acionar mecanismos de controle de qualidade e reforço das medidas de segurança dos produtos de bens de consumo, limite de validação ao fora do prazo, posto a circular nos mercados, assim como medicamentos inócuos que se encontram nos mercados municipais do país. Tomada de medidas de segurança de bens de consumo que possam ter limite de período de validade ou fora de prazo, que está tudo na circular no mercado para consumo humano, suma tanto para consumo animal. Também medicamentos que está por à venda nas farmácias para se controlar a qualidade, que suma retirar de todos os mercados municipais, como se chama feiras, de produtos e medicamentos que não está conservar produtos inócuos, que não está olhando nos mercados municipais de todo o país. E que tem feira como na BEI, na sede de sector, na sede de região, buscando olhar medicamentos na vendida na feira. Apesar de consciência clara de que autoridades, tanto líder capital, soma de sectores que sede de regiões, de como aqui produtos da vendida na feira e que medicamentos e venenos para a população. A margem da quadra festiva que se avizinha, a ACOBES remete ao governo a criação de um Conselho Econômico e Social para disciplinar preços dos produtos da primeira necessidade, que desde 2011 até a presente data tem subido de uma forma drástica, sem descartar a hipótese da vigilância rodoviária e marítima, por forma a prevenir acidentes. Nona exorta a entidade de segurança pública na questão de vigilância rodoviária. Miss de festa e Miss que tem muita movimentação e deslocação de utentes, de cidadãos, em termos de deslocar para juntar famílias na passa festas de Natal e Novo Ano. O problema de
de exigências de inspeções de carros e canoas, barcos, com meios de salvação recomendado também e de gente que é responsável de atividades portuárias marítimas para tomar essa responsabilidade nesse período. Ainda por outro lado, esta Organização de Defesa dos Consumidores alerta o Governo de um programa de emergência sobre a taxa tributária dos preços dos produtos da primeira necessidade. 5 técnicos da televisão da Guiné-Bissau deixaram o país recentemente com destino à Turquia, onde participaram numa formação internacional no domínio dos mídias. A formação cingiu sobre a produção, realização e emissão. Entretanto, entre as 40 delegações presentes, a delegação da Guiné-Bissau foi a que teve o privilégio de ser recebida pelo diretor da televisão turca. A Turquia acolheu durante 2 semanas representantes de mais de 40 países da África e Europa para uma formação internacional das mídias no domínio da produção, realização e emissão. A Guiné-Bissau foi representada por 5 técnicos da televisão nacional e para o responsável da equipa é uma oportunidade ímpar que voltou a acontecer depois de muitos anos passados. Uma novidade, digo que não é porque é coisa que a gente já sabia de tempo, mas só que numa televisão ou numa rádio é necessário constantemente reciclar os profissionais da área. Isso que não acontece já há mais tempo na Guiné-Bissau. Desde que eu fui fazer a realização em Portugal, desde 91, até agora não houve formação de género. Felizmente esse ano conseguimos essa formação, fomos para a Turquia, nós os 5. A delegação guineense é a única com o privilégio de ser recebida pelo diretor da televisão turca, motivo de satisfação. Aproveitamos a oportunidade no encontro que tivemos com o diretor da televisão turca para lhe dizer de que é bom essa formação e fomos bem acolhidos aí, mas o que acontece é o seguinte: essa formação não foi uma formação das diferentes especialidades, foi uma formação por conferência. O professor, ou seja, o técnico, o mestre, nas diferentes áreas ficavam à frente da gente e atrás havia tradutores e nós com auriculares nos ouvidos para ouvir o que o mestre tinha para transmitir aos formandos. Nessa ótica, para a atenção que foi reservada à comitiva guinense, José Lopes acautela para que os governantes não desperdicem essa oportunidade, porque a porta da televisão turca já se encontra aberta. Outro tributo que deveria ser revisto é a parte monetária, porque numa cidade turística com calças sem bolsos é muito complicado e não dignifica a malta que participa nos encontros de caráter internacional. Tenham uma boa noite e nós voltamos amanhã, quando no país forem 21 horas, com mais notícias. Passe bem e até amanhã.